Olá, tudo bem? E nesse vídeo vamos resolver as questões do concurso da Prefeitura Municipal do Rio Verde, elaborado por essa banca, que é a Universidade do Rio Verde, aplicada agora em 2022. Então essas questões aqui são dos cargos de nível médio, e se você fez concurso que foi essa banca, não, que foi dessa prefeitura, já deixa o seu like e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões, beleza? Então vamos começar com a questão 8. Ainda hoje eu vou também postar as questões para o cargo de nível superior e para o cargo de nível fundamental também, beleza? Então vamos lá. Essa questão 8 ela diz o seguinte: um hospital possui 12 médicos. Quantas equipes de plantão com 5 médicos podem ser formadas? Aí você já vê que a gente tem que fazer uma combinação, né? Já que ele pergunta quantas equipes, né, pode ser formado com a quantidade de médicos específicas, né? Só que tem uma segunda parte dessa questão que diz o seguinte: se em cada equipe um médico é destacado como chefe da equipe. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar nomes a esses 12 médicos. Vamos colocar letras iniciais. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que a gente vai escolher, certo? 5 desses médicos para formar equipes. Então, por exemplo, pode ser C, D, E, F e G. Como podemos pegar outros 5 aleatoriamente aqui, não importa. Só que perceba o seguinte: se a gente pegar D, C, E, F, G, você percebe que vai ser a mesma equipe que tinha anterior, né? Ou seja, não importa a ordem que esses médicos vão estar arranjados nessa equipe, ela sempre vai ser a mesma. Então, quando a gente vai retirar essa contagem, ou seja, a quantidade de repetições que essas letras vão se organizar nessa equipe, não importa para a nossa contagem. Então, a gente tem que retirar esses elementos repetidos. Então, por isso que a gente faz uma combinação de elementos, ou seja, faz uma combinação de n escolhe p, ou seja, isso é n fatorial dividido por n menos p fatorial, e como a gente vai repetir, vai tirar os repetidos, a gente, né, divide por p fatorial. Então é isso que a gente vai fazer. Mas lembra que eu falei no início que essa questão tem duas partes? Essa é a primeira parte. A segunda parte é quando a gente, ó, se em cada equipe um médico é destacado. Então vamos deixar para depois, vamos logo calcular quantas equipes podemos formar. Então será uma combinação do total 12, vamos escolher os 5. Então isso daqui nada mais é do que a combinação de 12 fatorial dividido por 12 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial, beleza? Então isso daqui é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Vou parar em 7 fatorial, porque 12 menos 5 fatorial é 7 fatorial. A gente vai poder eliminar. Então, 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vamos agora simplificar o que é possível. 7 fatorial com 7 fatorial. Vamos simplificar 4 vezes 3, que é 12, com 12. E 5 vezes 2, ó, vou eliminar aqui 5 vezes 2, que dá 10. Com 10, vai sobrar 11 vezes 9 vezes 8. Aí perceba o seguinte, 9 vezes 8 dá 72. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, 72 vezes 11, ou seja, 1 vezes 1. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 7 dá 7. Então, desce o 2, 7 e 2 dá 9, desce o 7. Então, isso daqui dá 792 equipes. Aí você vê que não tem alternativa com 702 equipes. Certo? Então, vamos lá.
equipes, beleza? Aí essa é a primeira parte da questão. Onde é a segunda parte é a seguinte, ó. Se em cada equipe um médico é destacado como chefe da equipe, você lembra que a gente retirou essas quantidades repetidas aqui, ó, né? Por exemplo, a gente tem C, D, E, F, G. A gente poderia, além de ter D, C, E, F, G, colocar um F na frente e ficar organizando essas letras, né? Porém, um médico será destacado. Se um médico será destacado, então a gente pode pegar qualquer um desses, né? Então a gente vai escolher ou C, veja, eu vou botar aqui, ó, C, D, E, F, G. Podemos escolher C para o seu chefe, ó, C chefe, certo? Ou pode ser o D, ou pode ser o E, ou pode ser o F, ou pode ser o G, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a gente tem 5 maneiras de escolher um chefe. Só que vamos escolher um chefe de cada equipe. Cada equipe tem 5 médicos, certo? Então, vamos escolher um de cada equipe, ou seja, e cada equipe temos 5, então vamos pegar 5, né? 5 possibilidades de cada equipe escolher um chefe, vezes o total de equipes. Ou seja, qual é a continha básica aqui? É a gente pegar 5 possibilidades de cada equipe, certo? E multiplicar, né, vezes o total de equipes. Então, a gente tem 792 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, né? E 5 vezes 9, 45, e 1 dá 46, vai 4. 5 vezes 7 dá 35, e 9 dá 30, e 4, né, dá 39. Então, 3.960. Então, encontramos aí letra C, o nosso gabarito, beleza? Essa era uma questãozinha um pouco mais elaborada, né? E basicamente a banca lançou ela no início aí para lhe assustar, beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Uma avaliação de geografia é formada por 12 questões do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão possui 5 alternativas distintas. Se todas as 12 questões forem respondidas ao acaso, o número de maneiras diferentes para preencher o cartão de respostas é de. Então perceba o seguinte: para cada alternativa, a gente não tem 12 questões, ou seja, a primeira, segunda, terceira, quarta, etc., até a 12, correto? Então, para cada questão, eu não vou ter 5 alternativas de escolha, ou seja, a primeira eu tenho 5, aí vezes a segunda quantidade de escolhas, ou seja, na segunda eu não vou ter 5 novamente, a terceira 5 novamente. Então, isso aqui vezes, ó, até a última questão, que eu também vou ter 5 possibilidades. Você lembra de potência que a gente olha a quantidade, né, vezes, olha a quantidade, que nesse caso aqui é 12, vê quantas vezes a base está sendo repetida, que é esse 12, ou seja, a gente repete a base, que é o 5, é um número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e vamos elevar, né, a quantidade de vezes que ele está sendo repetida, ou seja, 12. Né? Assim, a gente chega na solução, letra D, 5 elevado a 12. Ou seja, uma potência, né, de base 2, expoente 12. Certo? Questão 10. Uma questão bacana de geometria plana. Um polígono regular possui exatamente 54 diagonais? Tem. Veja que as respostas estão aqui, ó, lados. Então, a gente tem que lembrar da formulazinha da diagonal em relação ao lado, ou seja, a diagonal é exatamente o número de lados vezes número de lados menos 3, dividido por 2. Como ele forneceu o número diagonal, que é 54, então, basicamente, a gente resolve esse n e encontra o número de lados. Então, a gente pode passar o 2 multiplicando 54, então fica n que multiplica n menos 3, igual a 2 vezes 54, 2 vezes 4 que dá 8, 2 vezes 5 dá 10. Então, aqui a gente pode fazer uma distributiva aqui com esse n, então n vezes n dá n ao quadrado, menos n vezes 3 dá 3 vezes n. Então, passa o 108 para o primeiro membro, né, já que isso daqui é uma equação de segundo grau, aí fica 108 igual
a zero. Ok. Daqui a gente pode utilizar, né, a formulazinha de Bhaskara, ou seja, a gente determina A, B e C, ou seja, A igual a 1, B igual a 3, a menos 3, né, tem esse menos daqui, e C igual a menos 108. Daqui a gente tira que delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é menos 108. Pessoal, ó, delta, isso aqui é menos 3 ao quadrado dá 9, ó, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 8 dá 32. Vamos fazer aqui, ó, 108 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32, vai 3, 4 vezes 0 dá 0, e 3 dá 3, 4 vezes 1 dá 4. Então dá 432, delta é igual a 9 mais 432, então dá 441, né? 441. Isso daqui tem que ter raiz, né? Então vamos tirar a raiz disso daqui, ó. 441, tirando a raiz quadrada, exatamente 21. Então, raiz quadrada de 441 é 21. Beleza? Ok. Agora a gente vai fazer o quê? Finalmente calcular x, né? X é menos b mais ou menos a raiz de delta, certo? Dividido por 2 vezes a. O a gente viu que é 1, né? Portanto, o x é menos b. B é menos 3 ao menos com menos 3, mais ou menos a raiz de delta a gente viu que é 21, dividido por 2 vezes a é 1. Portanto, o nosso x é menos com menos dá mais, então 3 mais ou menos 21, dividido por 2. Aqui vem um detalhe importante. Se a gente utilizar o menos, então esse número fica negativo, já que o 21 é maior. Então, a gente tem que utilizar o quê? Exatamente, temos que utilizar o mais. Então, fica 3 mais 21 dividido por 2. Daqui a gente tira que 3 mais 21 é 24, dividido por 2. Portanto, isso daqui vale 12. Se a gente fizer com menos, ó, 3 menos 21 dá menos 18, dividido por 2 dá menos 9. E veja que a gente está falando o quê? De lados, ou seja, uma quantidade inteira. Essa quantidade não pode ser negativa, né? Então, é uma quantidade que existe na vida real. Então, a gente descarta aí esse menos 9, ficamos aí com esse 12, ou seja, esse polígono tem 12 lados, ou seja, letra B, o nosso gabarito, certo? Então, vamos lá para a questão 11. Questão 11, interessante também, ela diz o seguinte, ó, o custo de produção de X produtos de uma certa empresa é dada por C de X igual a menos X ao quadrado mais 27X mais 40. Se cada produto é vendido por R$15, o número de produtos que essa empresa deve vender para ter um lucro de R$68 é. Primeiro passo que você tem que saber aqui é saber o que é lucro. O que é lucro? O lucro é você pegar todo o valor arrecadado, certo? Todo o valor arrecadado e retirar o custo. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, o lucro em relação à quantidade de produto X, né, é igual ao arrecadado, certo? Se cada produto é vendido por R$15, então o arrecadado está arrecadado em relação à quantidade total de X, menos o custo, ou seja, menos o custo dx, beleza? E ele disse que deu quanto? Ó? O número de produtos, né, que cada empresa deve vender para ter um lucro de R$68, ou seja, esse L de X ele forneceu que é R$68. E a gente pode calcular o valor total arrecadado, porque ele está dizendo que cada produto foi vendido por R$15. Então, se ele vende um produto, dá R$15. Se ele vende dois, dá R$30. Se ele vende três, dá 45. Então, se a gente multiplicar esse X vezes o valor que é vendido por cada produto, ou seja, 15, a gente encontra o valor total arrecadado. Então, vamos tirar o custo, já o que o custo ele forneceu, que é essa formulazinha aqui, ó, né, essa função aqui, ou seja, menos x ao quadrado mais 27x mais 40.
Só que, veja, a gente não tem esse menos daqui, né? Então, a gente tem que colocar isso daqui entre parênteses. Então, vamos abrir um parênteses, aí menos x ao quadrado, mais 27 de x, mais 40, fecha, igual a 68. Daqui a gente tira aqui x vezes 15, a gente pode representar como 15 vezes x. Aí agora a gente faz o jogo de sinal com essa função, né, esse polinômio. Menos com menos vai dar mais, então mais x ao quadrado. Menos com mais 27 vai dar menos 27 e x. Menos com mais do 40 fica menos 40. Já vamos passar o 68 para o primeiro membro, fica menos 68. Isso daqui é igual a zero. Daqui a gente pode botar x primeiro, x ao quadrado primeiro, tá? Então fica x ao quadrado. Aí vai fazer 15x menos 27x, ou seja, ficamos com menos 27 menos 15, aí a gente vai ter menos 12x, né? Aí, ó, menos 40 menos 68, isso daqui dá menos 108, já que os dois sinais são iguais. Daqui a gente tem outra equação de segundo grau, beleza? Então, vamos lá. A gente tem que também determinar A, determinar B, determinar C. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 12 e C é igual a menos 108. Temos que calcular delta. Delta é B ao quadrado, ou seja, B ao quadrado fica menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes AVC, então menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é menos 108 também, né? Menos 108. Então, delta é igual a menos 12 ao quadrado, ou seja, ficamos aí com 144. Menos com menos aí dá mais. 4 vezes 108 a gente fez aqui em cima, né? E deu 432. Então, 432. Portanto, delta é igual a 4 e 2 dá 6. 4 e 3 dá 7, né? 4 e 1 dá 5. Então, dá 576. Isso daqui tem raiz, tá? Então, isso daqui é 576. Vamos tirar a raiz disso. A raiz disso é 24. Então, raiz de delta é igual a 24. Daqui a gente também tem que calcular, né, esse x, né? Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, e a gente divide por 2 vezes a. Portanto, nosso x é igual a menos b. B é negativo, então fica menos com menos dá mais, fica 12 mais ou menos a raiz de delta, que é 24, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, dá 2. Mesma coisa do anterior. Lembra que se a gente utilizar esse negativo, já que o 24 é maior, isso daqui fica negativo. Então, não queremos uma quantidade negativa, queremos uma quantidade positiva, né? Então, vai ficar 12 mais 24. Então, 12 mais 24, a gente tem 36 e vamos dividir por 2. Quando a gente dividir 36 por 2, encontramos aí 18. 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 2 dá 2 vezes 1 dá 2 e 1 dá 3. Então, de fato, 18 são a quantidade de produtos, letra A, o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 12. O triângulo ABC representado pela figura abaixo é retângulo isósceles. Então, veja, essa informação aqui é importante para a gente, né, para a solução da questão. Ele é retângulo, é isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais. Tá? E como ele é retângulo, isso implica dizer que os catetos são iguais. Tá? O retângulo inscrito nesse triângulo possui lados medindo 8 e 4. Então, vamos lá, vamos marcar isso aí. Como o 4 é menor que 8, logicamente, né? Então, esse lado menor aqui, ó, essa alturazinha, mede 4. E essa largura aqui mede 8, ou seja, como o triângulo tem lados opostos iguais, então essa medida aqui mede 8, essa mede 4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer que essa medida aqui, ó, que a gente não sabe, de B até D, vale X, tá? Ok, vamos para a pergunta. A área do triângulo BDE em centímetros quadrados é. BDE, pessoal, esse aqui, ó, BDE. Então, ele quer a área desse triângulo daqui, ó, certo? Como é que a gente vai descobrir? Bom, a área de um triângulo a gente pode determinar multiplicando a base vezes a altura
Ou se for um triângulo retângulo, é a multiplicação dos catetos e divide por 2. Base vezes altura divide por 2, a multiplicação dos catetos divide por 2. Então, vamos destacar esse triângulo aqui, ó, certo? Vou colocar ele aqui, beleza? Vou fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui, ó. Destacar ele aqui. Então, o que a gente tem agora? A gente tem cuja essa base, esse cateto mede 8. Como esse ângulo daqui, ó, de baixo é 90 graus, e isso daqui é uma paralela, porque isso aqui é um retângulo, esse ângulo também vale 90 graus. E essa medida aqui vale x. Então, veja que a gente tem que calcular essa medida x, correto? Então, vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo isso aqui. E vamos olhar por semelhança de triângulo, certo? Vamos colocar esse 8 aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Essa medida aqui é 90 graus. Veja que esse ângulo daqui, se a gente chamar esse ângulo de θ, ó, vamos olhar esse triângulo BDE, ou seja, o triângulo BDE. Veja que ele tem o ângulo θ, tem um ângulo 90 graus e tem esse ângulo aqui de alfa, certo? Agora vamos olhar o triângulo BAC, ou seja, BAC. Você percebe que o triângulo, ó, vamos destacar os ângulos de BDE, ou seja, o ângulo de BDE é θ, tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulo alfa. Agora vamos olhar esse triângulo grande. Tem um ângulo θ, que é o mesmo ângulo, tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulo, esse ângulo daqui, ó. Agora eu vou dizer para vocês que esse ângulo é o ângulo alfa. Por quê? Vamos lá. Se a gente tem aqui, ó, duas retas paralelas, e veja se a gente pode prolongar isso daqui, ó. E a gente sabe de certeza que eles são paralelos, porque isso daqui é um retângulo, e retângulo tem lados opostos paralelos. Então, se a gente cortar isso aqui de forma transversal, a gente vai ter o quê? Esses ângulos daqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo mede alfa, esse ângulo mede alfa também, o que nos conclui dizer que esse ângulo também é alfa, beleza? Então, vamos só apagar isso aqui. Aí, ó, já que a gente tem dois triângulos, certo? Dois triângulos, cuja seus ângulos são iguais, a gente pode afirmar de certeza que o triângulo BDE é semelhante, né? É congruente, né? Ao triângulo, né? BAC. Daí a gente pode fazer uma semelhança de triângulo. Como assim? Vamos lá. A gente quer a medida x, então a gente pode fazer a semelhança de triângulo desse triângulo pequeno, que a gente quer a área, com esse triângulo grande, ou seja, a gente pode pegar x, dividir, né, essa medida aqui vertical por toda esse cateto aqui, que é x. Você percebe que o todo aqui, ó, é x mais 4, né? Então, a gente pode dividir por x mais 4, e isso vai ser igual a eu dividir esse 8, tá? Por agora que vem a grande sacada, né? Porque você iria pegar 8, né? Mais quanto aqui? Eu não sei. Só que aqui a questão deu pra gente. Foi o seguinte, ó. É retângulo isósceles. Se ele é retângulo isósceles, implica dizer que se essa medida aqui, ó, é x mais 4, essa medida aqui também vai ser x mais 4. Por quê? Porque ele é um retângulo isósceles, ou seja, catetos são iguais. Então, a gente pode dizer, sem dúvida alguma, que essa medida aqui também é x mais 4. Daqui, a gente tira aqui. Se embaixo é x mais 4, esse daqui é x mais 4, daqui a gente conclui que x só pode ser igual a 8. Tá? X só pode ser 8. Se x é 8, esse triângulo daqui também, né, é isósceles, cuja essa medida x, né, vale também 8. Então, vamos colocar aqui esse triângulo. E ele não quer a área, né? Então, essa medida aqui é 8, essa medida aqui é 8. Então, a área é a multiplicação dos catetos dividido por 2, ou seja, 8 vezes 8. E vamos dividir por 2, ou seja, 8 vezes 8 dá 64. Dividido por 2, isso daqui vale 32, ou seja, letra B, o nosso gabarito, beleza? É claro que essa figura ela não ajuda, né, a você de fato concluir, né, que esses catetos são iguais, né? Ele mostra mais ou menos que a altura seja um pouquinho maior. Mas, como ele disse que ele é isósceles, então a gente
utiliza os conceitos de geometria que a gente sabe para cravar de certeza determinadas medidas, beleza? Então, essa foi a questão 12. Vamos para a questão 13. Manuela comprou de seu fornecedor um produto Y, né, e decidiu revendê-lo com um lucro de 35%. Pessoal, antes de ler mais essa questão, o que significa um lucro de 35%? Significa que eu tinha um produto de 100% do seu valor. Se eu tenho um aumento de 35%, então eu tenho 100% mais os 35%. Isso é, agora esse produto tem um valor de 135%, beleza? E se a gente quiser saber quanto ele vale, a gente transforma isso aqui em nominal, ou seja, 135% é 135 dividido por 100. Quando a gente dividir isso aqui por 100, isso vale 1,35. Então, isso é 1,35 de y, ou seja, 1,35 vezes y. Beleza? Vamos continuar agora lendo a questão. 2 meses depois, ela resolveu fazer uma promoção na sua loja e decidiu dar a seus clientes um desconto de 20% sobre o preço da venda dos produtos. Sem ler a pergunta, vamos lembrar o que é um desconto. Se ele quer um desconto, veja, eu tinha 100% do valor, certo? 100% do valor. Eu não vou dar um desconto de 20%, ou seja, desse 100% eu vou retirar 20%. Então, eu vou retirar 20%. Logicamente, aqui, o produto agora vai custar 80% do valor. E 80% é o quê? É 80 dividido por 100, ou seja, 80 dividido por 100 é 0,8. Beleza? Ok, isso em nominal. De acordo com as informações no dia da produção, ela teve sobre o preço de custo um prejuízo, um desconto. Veja, esse desconto de 20% foi em cima de quê? Um desconto de 20% sobre o preço de venda. Qual era o preço de venda? Gera com aumento de 35%, ou seja, o preço de venda é 1,35 vezes Y. Só que ela dá um desconto de 20%, ou seja, ele vai custar agora quanto? 0,8 disso daqui, ó, certo? Então, a gente faz o quê? Multiplica por 0,8. Quando a gente fizer, né, essa multiplicação aqui, ó, 0,8 vezes 1,35, a gente vai encontrar exatamente 1,08 dy. E ele quer o quê? De acordo com a informação no dia da promoção, ela teve sob o preço de custo 1. Aí o preço de custo é y. Então, veja, o que é 1,08? Cuidado para não colocar, pensar, né, que isso daqui é 108 do produto. Porque a gente vai multiplicar por 100, ó, quando a gente fizer uma multiplicação de 1,08 por 100, isso daqui, ó, dá 108%, beleza? De y. Só que o que é 108% de y? É 100% mais 8% de y, certo? Então, 100% mais 8%. Significa que aconteceu o quê? Aconteceu um aumento em relação ao fornecedor, ao custo do produto do fornecedor. Ou seja, um aumento de 8% aqui, certo? 100% é o valor original, que é y, mais um aumento de 8%. Se a gente for para as alternativas, teve prejuízo? Não teve. Teve prejuízo? Não teve. Teve lucro, sim. E esse lucro foi de 8%, exatamente isso. Letra C, o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 14, para a gente finalizar. Ó, sabe-se que João pagou 35% de uma dívida. Ele pagou 35%. Se ele pagou 35%, a dívida dele era 100%. E ele pagou 35%. A gente retira os 35%, ou seja, sobra a dívida, exatamente, 65% da dívida. DX, né? Então, DX é a dívida dele. Beleza. Considerando que 17.810 corresponde a 40% do restante a ser pago. 40% do restante, pessoal, o que é o restante? Né? É exatamente 65% de X, porque ela não pagou 35%, então pega os 100%, retira os 35% que foi pago, qual é o restante? 65%. Só que ele está dizendo que esses 17.810
corresponde a 40% do restante. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, o restante é exatamente 65% de x, é o que? O restante que eu vou chamar de R aqui. Só que 17.818 corresponde a 40% do restante. Então, 40%, ou seja, 40% do restante, ou seja, de R, vale quanto? 17.810, ou seja, 40% de R. Como é que a gente resolve isso? Bom, a dica é o seguinte, 40% a gente sabe que é 40 por 100. Tira o símbolo, porcentagem, coloca 100. Esse dia a gente troca por vezes, ó, R igual a 17.810. A gente pode dividir 40 por 100, ou seja, dá 0,4 vezes R, né, que é o restante, 17.810. Portanto, o restante é 17.810 dividido por 0,4. Pessoal, isso aqui dá para fazer na mão, tá? Mas eu vou fazer na calculadora para ser mais rápido. Então, 17.810 dividido por 0,4. Ou seja, para aí, eu multipliquei por 11, né? Então, vamos lá. 17.810 dividido por 0,4. Ou seja, 44.525. 44.525 é o quê? Exatamente, é esse valor aqui do restante. 44.825. Só que veja, ele não quer, ó. Então a dívida total, pessoal, a dívida total, a gente não falou que era X, né? Então, isso daqui, deixa eu até colocar aqui do lado, vamos lá. 65% de X, que é a nossa dívida total, corresponde ao restante. E o restante a gente calcula aqui, ó, que é 44.525, correto? Beleza. Então, a gente faz a mesma coisa. O de troca por vezes e o símbolo de porcentagem troca pela divisão por 100. Então, 65 por 100 de x é igual a 44.525. Pessoal, 65 dividido por 100 é 0,65 vezes x, igual a 44.525, correto? Beleza. Portanto, nosso x, a gente passa 0,65 dividindo, então 44.525 dividido por 0,65. Isso aqui também dá para fazer na mão, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Então, já está direto, dividido por 0,65, ou seja, 68.500. Então, x é 68.500 reais é a dívida dele, ou seja, nosso gabarito é letra D. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal também para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.